Oi, pessoal, tudo bom? Bom, conforme a gente tinha falado na aula passada, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de nutrição e a relação com o sistema imunológico. Lógico que não dá para falar tudo, né, dessas relações. Então, o que que eu fiz? Eu montei eh, uma aula curtinha, só falando dos principais, nutrientes que se associam, que a gente estuda mais sobre a relação com o sistema imunológico. E aí depois eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um trabalhinho baseado nesses nutrientes. A gente vai investigar um pouquinho mais os estudos sobre esses nutrientes. Daí eu vou pedir para vocês fazerem isso como forma de avaliação, tá? Mas isso eu vou falar depois para vocês. Então eu vou apresentar para vocês, eu vou deixar a minha tela fechada, eu vou deixar só os slides, tá? E depois, conforme for, eu abro a tela para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Só um segundinho. Deixa eu fechar meu vídeo. Compartilhar a tela. Bom, esse daqui são os estudos que eu usei para facilitar, né? Para que eu li, né? E relembrei algumas coisas dessa relação. Depois, se vocês quiserem consultar, eles estão aqui disponível para vocês, tá? Bom, o que a gente conhece do sistema imunológico? O sistema imunológico é um sistema que ajuda na proteção contra infecções do nosso corpo. Então, auxilia, ele entra em ação, por exemplo, quando a gente tem invasão de alguns micro-organismos. Então, várias células são estimuladas a entrar em ação, como os macrófagos, os linfócitos, né? E aí a gente tenta combater aquela infecção. A intensidade do tipo de resposta, ele depende de pessoa para pessoa. Então, existem várias diferenças individuais na intensidade dessas respostas. E o que determina essas diferenças? Herança genética, né? Onde a pessoa vive, como ela vive, então, o comportamento, o ambiente, o estilo de vida que ela tem. Então, se é uma pessoa mais sedentária ou menos sedentária, se é uma pessoa que toma ou não muitos medicamentos, se não toma, que tipo de comida ela come, então, como é que são os hábitos alimentares desse indivíduo, e a interação de todos esses fatores juntos, né? A associação desses vários fatores. Aí existe uma área, né, que a gente chama de imunologia nutricional, que justamente tenta verificar o que seria a quantidade adequada de nutrientes que permitam uma atividade do sistema imunológico adequada. Existem, apesar de existir uma área de estudo, existem poucas evidências que mostram que quando o indivíduo tem uma deficiência de micro ou macronutrientes, isso causa um prejuízo no sistema imunológico. Geralmente o que se tem é, por exemplo, o indivíduo é uma relação contrária, né? O indivíduo que tem uma doença, uma situação pré-existente, que é agravada, por exemplo, pela deficiência de macro e micronutrientes. Isso acontece bastante, isso tem bastante. O que se sabe, por exemplo, que várias situações, regiões onde a gente tem um desenvolvimento social, econômico menor, né, a região menos desenvolvida, se associa com uma deficiência nutricional. E aí essas pessoas que têm deficiência nutricional e condições de vida menos desenvolvidas, em geral tem um aumento da mortalidade e da morbidade que é associado a várias doenças infecciosas. Então, de alguma forma, a gente vê uma relação da nutrição, né, com infecção, com doença, com ativação do sistema imunológico. A grande parte dos estudos, eles focam muito na questão dos idosos, né, porque eles que de fato é o que tem mais interferência da nutrição no sistema imunológico. E aí alguns fatores podem estar associados com essa incidência maior com essa relação maior entre nutrição e sistema imunológico nos idosos.
Então, por exemplo, os idosos tomam mais medicamentos, e aí eles têm uma condição chamada de anorexia induzida por medicação, ou seja, eles comem menos, porque a medicação diminui a vontade de comer. Muitos desses idosos, não todos, né, mas uma condição associada são idosos e ainda tem uma redução do status socioeconômico, presença de alguma doença, o que eles comem, o tipo de alimento que ele come, muitas vezes é pobre, porque já tem menos fome, por causa da condição social, por causa da doença, né, tem vários fatores. E por que que isso acontece no idoso, né? Em geral, eles têm maiores necessidades de determinados nutrientes para compensar, o déficit, desculpa que errei, das funções celulares e o estresse do próprio processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento celular, ele leva a um estresse à célula e por isso, em geral, eles precisam de mais nutrientes e nutrientes específicos para suprir, para tentar compensar esse déficit nas funções celulares, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns desses nutrientes, né? Dos que são mais, aparecem mais na literatura. Então, a gente tem a vitamina D, por exemplo. A vitamina D, ela está relacionada com a função dela, está relacionada com a homeostase do cálcio e a manutenção da saúde óssea. Então, a gente consegue sintetizar a vitamina D através do contato da nossa pele com o sol, que ativa a transformação de uma vitamina D não ativa, né? De uma forma não ativa, um precursor de uma forma ativa. Então a gente consegue fazer com que com que a gente produza a forma de fato que vai atuar na saúde óssea, na manutenção de cálcio dentro do osso. Então, tem receptor de vitamina D. Por que que se começou a achar que a vitamina D poderia ter alguma relação com o sistema imunológico? Tem um monte de receptor de vitamina D e enzimas de ativação da vitamina D, as hidroxilases, que estão presentes em várias células, inclusive em células do sistema imunológico. Então, as células do sistema imunológico, elas expressam os receptores de vitamina D e algumas dessas enzimas de ativação, que eu chamei de hidroxilases, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que dentro dessas células imunes, a vitamina D ela pode agir, atuar como estimulador de ações endócrinas, parácrinas e autócrinas, né? Ou seja, sistemicamente, no local e ao redor e no mesmo tipo celular. O que que a gente sabe desses efeitos, nessa relação do sistema imunológico com a vitamina D? Então, ela atua. Já é mostrado que em células, em experimentos com células, ela faz a proliferação de monócitos. César, você pode? Pessoal, desculpa. Vocês sabem como que é gravar aula dentro de casa, né? Então, desculpa, vamos continuar aqui. Então, estimula a proliferação de monócitos, que são células do sistema imunológico. Então, quando incubado em a vitamina D com essas células, elas se proliferam, elas aumentam a quantidade. Tem alguns experimentos que mostram que a vitamina D também estimula o aumento da capacidade de fagocitose dessas células, ou seja, a fagocitose é a incorporação, né, como se fosse comer aquele invasor, aquele antígeno que entra dentro do sistema imunológico, e também aumenta a atividade quimiotática, que é a ação dos macrófagos de secretar alguns elementos químicos que vão destruir os antígenos, né, os invasores. Existem alguns trabalhos também que mostram que a vitamina D pode induzir a produção de peptídeos antimicrobiais, ou seja, ajuda a eliminar vírus, bactérias e fungos, inibe a produção da interleucina 6 e do interferon gama, que tem uma ação, eles acabam tendo uma ação no DNA, inativando fatores de transcrição, né?
E por isso, quando existe a inativação desses fatores de transcrição, a interleucina 2 e o interferogama é menos produzido. E eles têm uma ação, inflamatória, né, local, que que pode acabar em excesso, acaba sendo ruim, acaba sendo desproporcional, essa reação é desproporcional, para combater aquele agente invasor. O que se sabe hoje de aplicação clínica? O que já se tem na literatura? Por exemplo, que a vitamina D ela pode ser utilizada para alívio de doenças autoimunes e inflamatórias, justamente porque, voltando aqui no slide anterior, ela inibe a produção dessas citocinas, então alivia aquela reação exacerbada anti-inflamatória das doenças autoimunes. Auxilia no fortalecimento da defesa corporal, principalmente atuando na imunidade inata, né, aquela que a gente já nasce com ela, não os anticorpos. E por isso é tão importante para as doenças autoimunes e inflamatórias. Então, exemplos, né, esclerose múltipla, lúpus, diabetes tipo 1. Outra vitamina importante, também bastante estudada, é a vitamina E. A vitamina E tem uma ação antioxidante, que é muito clássica, inclusive depois vocês vão pesquisar um pouquinho, mas ela também é utilizada até como suplementação para atividade física ou no processo de envelhecimento. E esse ação antioxidante, esse vitamina E, ela tá dentro das membranas das células, né? Então ela vai proteger aquela célula, como ela tem essa ação antioxidante, contra danos oxidativos. Essas células do sistema imunológico, elas já têm uma ação, uma atividade metabólica super alta, e aí a vitamina E protege contra essa ação exagerada. Já se sabe, por exemplo, que os idosos, a maior parte deles não ingere a quantidade suficiente de vitamina E, então eles podem ter que suplementar, né? A vitamina E parece atuar potencializando a ação das células T e potencializando uma resposta chamada de resposta de hipersensibilidade tardia, né, que acontece depois de 12 a 24 horas. Promove a integridade da membrana, já foi falado, inibe uma substância chamada de prostaglandina E, que produz um radical livre, o peróxido nitrito. Então, quando essa prostaglandina é inibida, ele diminui a produção desse radical livre, ou seja, diminuindo o estresse oxidativo. Tá? Já se tem utilizado a vitamina E para prevenção contra a gripe, a influenza, né? E contra pneumonias, tem um monte de trabalho com animais mostrando isso. Em seres humanos ainda é controverso, ainda a gente não tem certeza. Já tem alguns dados mostrando que pode ser importante para diminuir o estresse oxidativo e melhorar coadjuvante no tratamento de câncer, né? E outras doenças, mas isso não é conclusivo, tá? Então a gente não pode afirmar com certeza. Bom, outro nutriente, o zinco. O zinco, ele é importante em vários processos biológicos. Então, desde crescimento, desenvolvimento, reparo, metabolismo, manutenção da integridade, funcionalidade das células, ele é super importante. Só que 30% da população brasileira, população mundial, desculpa, tem uma deficiência de zinco. Essa deficiência de zinco, ela é o quinto fator de risco associado a complicações na diarreia bacteriana e pneumonia em crianças. Desculpa. Então, o que se sabe, por exemplo, que existe um hormônio produzido pelo timo chamado de timulina, que precisa de zinco para ser produzido. Então, quando o indivíduo não tem zinco suficiente, ele não produz a timulina, e aí a própria glândula ela vai diminuindo de tamanho, né? Por isso que a gente colocou aqui, promove a redução do timo. E aí, junto com isso, né, já que o timo é uma glândula importante para o sistema imunológico, a gente tem redução da quantidade de células T, produção de interleucina 2 e daquela resposta que eu falei para vocês tardia, diminuição da atividade da NK, que é as células natural killer, são importantes também para essa resposta imediata
a invasores, de redução da atividade de fagocitose de macrófagos e de neutrófilos. Então, quando o indivíduo tem deficiência, ele pode acontecer tudo isso e isso piorar a ação do sistema imunológico. O que se sabe de aplicação clínica? Já é utilizado, por exemplo, para reduzir resfriados em idosos, pneumonias e reduzir o uso de antibióticos quando os indivíduos têm pneumonia. Tem vários complexos vitamínicos que têm zinco, né? Aquele Centrum, por exemplo, tem de A a Z, né? De A a zinco. E uma coisa também que tem bastante trabalho mostrando é que em caso de sepse, que é aquela inflamação, infecção crônica e sistêmica, o indivíduo que tem deficiência de zinco, ele tem sepse mais grave e mais fatal. Óleo de peixe e um ácido graxo específico, poliinsaturado, a gente chama de PUFA em inglês, tá? Eles são ácidos graxos, gorduras importantes, tem várias ações, parece que está relacionado com inibir mediadores inflamatórios, como citocinas, moléculas de adesão, fatores plaquetários, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Então, esse tipo de substância tem vários estudos mostrando, por exemplo, a sua ação na prevenção, por exemplo, de ataque cardíaco, de infarto, justamente porque diminui essa molécula de adesão, diminui esses fatores anti-inflamatórios, além de ações específicas no sistema imunológico, né? Uma das ações específicas é esse aumento das citocinas anti-inflamatórias. Então, ele não inibe a inflamação, ele estimula a produção de uma substância anti-inflamatória como a interleucina 10, tá? A aplicação prática é utilizado já no tratamento de asma, justamente porque tem essa ação anti-inflamatória, de úlceras e desordens autoimunes, onde o indivíduo tem ação inflamatórias muito potencializada. E aí, por último, a gente tem os probióticos, que são substâncias que estimulam o intestino a produzir bactérias benéficas, né? Existem também os pré-bióticos e os que são, de fato, os próprios as próprias bactérias específicas. Então, essas substâncias vão modular a resposta imunológica e inflamatória no intestino. Vão atuar também não só no intestino, como em outras mucosas, inclusive no trato respiratório superior. Então, parece que quando o indivíduo lá ingere aquela colônia ali de bactérias ou alguma substância que estimule a produção dessas bactérias, elas colonizam o epitélio das mucosas, começando pela do intestino, e vão estimular a secreção de moléculas que vão sinalizar ou agir diretamente nas células imunológicas da mucosa, né? Inibindo a reação anti-inflamatória excessiva, aumentando a imunoglobulina A, que faz parte das reações imunológicas contra o invasor, né, de anticorpos, né, de produção de anticorpos, e aumenta a proliferação de linfócitos e de células natural killer, tá? A aplicação prática dessas substâncias é, por exemplo, aumentar a eficiência da vacinação, porque os indivíduos são vacinados, eles precisam produzir anticorpos, né? Em geral, as vacinas são feitas de pequenas quantidades de vírus ou bactérias inativas, e aí, quando o indivíduo faz a injeção de probióticos, parece que isso aumenta essa eficiência porque ele produz mais rápido os anticorpos. Aumento da resistência contra a infecção, por causa dos anticorpos, e redução da incidência de alergias, justamente por essa ação anti-inflamatória. Certo, pessoal? Desculpem pela invasão, né? A gente está em casa, às vezes a gente tem crianças mesmo. Eu vou deixar esse vídeo disponível e depois, mais tarde, eu quero que vocês assistam e mais tarde a gente abre para tirar dúvidas e para eu falar um pouquinho da atividade que vocês vão fazer durante a aula e depois da aula. Certo, pessoal?
Beijo.